no Chile. 78% dos chilenos decidiram no último domingo que desejam mudar a Constituição, herança da ditadura militar de Augusto Pinochet. Decidiram também que a Assembleia Constituinte será com paridade de gênero, metade homens e metade mulheres, e que essa Assembleia será formada não por parlamentares em exercício, mas por novos membros, sem necessidade de filiação partidária. E a gente te convidou aqui para conversar conosco o Luiz Messina, ele que é secretário-geral da Confederação de Sindicatos Bancários e do Sistema Financeiro do Chile, porta-voz nacional da coordenação NOMAS-AFP, que é Não Mais AFP, que é administradora de fundos de pensão. Olá, Messina, buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto poder charlar con ustedes. Placer es el nuestro. Agora também vamos falar aqui com o Paulo Nicoli Ramírez, cientista político, professor também da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Nicoli, bom dia. Bom dia, Marilu, agradeço o convite. E bom dia para todos os ouvintes e agradeço a oportunidade. A gente pensa que as pessoas que lutaram, né, todos esses anos pela Constituição mais justa, né, que saíram nas ruas nesse último ano, foi imensa aí a mobilização de estudantes, mulheres, trabalhadores, infelizmente muitos mortos e feridos, mas que resultou no chamado Acordo de Paz, né, que se decidiu aí pela realização desse plebiscito. É uma data histórica em 200 anos de república, Messina? Sim, como dizia, é uma data histórica, porque a República do Chile jamais escreveu uma Constituição que tivesse uma participação cidadã. O Chile teve uma Constituição em 1833, em 1920 e em 1980. E essas três constituições foram elaboradas pela oligarquia por setores vinculados ao poder, com absoluta marginalização de setores populares. Esta é a primeira vez que vamos ter a oportunidade do povo soberano efetivamente participar desse processo, por isso é histórico. Além disso, há um elemento que se destaca em nível mundial, onde pela primeira vez uma Constituição será feita com uma paridade de gênero, 50% homens, 50% mulheres. E, Nicoli, é o resultado da luta do povo chileno, né, a decisão de ter uma nova Constituição, e o impacto, né, desse resultado para a América do Sul, Brasil em particular, já que estamos num governo de extrema-direita, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, um Chicago boy, né, que passou pelo Chile, país símbolo do neoliberalismo. Né? Bom, a questão é que o Chile, como o nosso outro convidado acabou de dizer, sempre foi um modelo na visão dos liberais e das elites a ser seguido. Mas agora o que é preciso questionar é se essa é a mesma opinião que nossas elites mantêm hoje, de forma que o Chile pode ser um termômetro para outros eventos que possam vir a ocorrer na América Latina. Afinal de contas, é o esgotamento do próprio neoliberalismo, as políticas que não atenderam às demandas sociais, resultando no empobrecimento da população chilena, o endividamento dessa população, e esse ano, que é um ano de pandemia, tende a acirrar as contradições sociais. Haja vista que o Corona Voucher, que é o benefício que o Bolsonaro distribui para a população mais pobre aqui no Brasil, tem uma data de validade já, né, de um prazo de vigor para ser encerrado, e a consequência é que, provavelmente, ano que vem, a gente viva a intensificação do processo de empobrecimento da população, levando uma ampliação do descontentamento da população, insatisfação da população frente ao governo Bolsonaro. Isso só não aqui no Brasil, mas no restante da América Latina. Mas, gradualmente, o que a gente tem visto esse ano, primeiro, a volta do peronismo na Argentina. Vimos também o retorno, né, dos apoiadores de Evo Morales na Bolívia. No Chile, a proposta já que vai entrar em vigor de uma reforma constitucional, uma nova Constituição. Então, tudo isso vai mostrando que, de fato, o neoliberalismo e essa ascensão de direita no Brasil foi um verdadeiro sonho de uma noite de verão. Acabou o sonho.
as populações aqui na América Latina têm despertado, mostrando que não foi um bom negócio essa transferência dos poderes de partidos ditos de esquerda para esses mais conservadores à direita. Houve um processo de empobrecimento da população na América Latina, desde a crise de 2008, no Brasil, em especial com a deposição da Dilma Rousseff. Um artigo no jornal Le Monde Diplomatique, você escreveu que o Chile foi o melhor aluno do Consenso de Washington, um pacote aí de 10 medidas, propiciadas pelo FMI, Banco Mundial, Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, e você disse que esse é um processo que gerou, aos olhos do mundo, um desenvolvimento impressionante em 30 anos, que sobressaía aí múltiplos indicadores. Sem dúvida, pouco se dizia qual era a base em que se sustentava esse desenvolvimento. E eu estou pedindo para ele exatamente alguns exemplos aí na área da educação, saúde, enfim, aposentadoria, habitação, que ele dê exemplos de como foi essa base, né? A que preço? Sí, bueno, eso que señalo en Le Monde Diplomatique. Isso que eu destaco no Le Monde Diplomatique é justamente o resultado de uma política que se implementou com absoluto rigor a partir dos anos 90, com o que se denominou como retorno da democracia, e que na realidade foi uma saída absolutamente negociada entre Pinochet e os opositores, primeiro governo de Patrício Alvim. O Ministério da Fazenda levou adiante um plano muito mais intenso, que respondia justamente às políticas do Consenso de Washington. Equilíbrio fiscal, equilíbrio fundamental, que se alcançava com uma reorientação do gasto público. Efetivamente, o Chile aumentou o gasto público, mas esse gasto público era através da transferência para o setor privado, para que o setor privado garantisse certos direitos como saúde e educação. Mas na prática, como bem sabemos, quando o setor privado atua no campo dos direitos sociais, o setor privado busca fundamentalmente o lucro. Portanto, os direitos sociais foram se convertendo em direitos de mercado, porque para adquiri-los era preciso ter dinheiro, e por isso o nível da saúde pública se deteriorou completamente. As aposentadorias no Chile, que é a luta que fazemos no movimento Não Mais AFP, são francamente vergonhosas no nosso país. E esse é um dado relevante para quem está nos escutando. Metade das aposentadorias que se pagam no Chile, especialmente as mulheres, nesses últimos meses, a metade representa 1/10 do salário mínimo no país. Todos os países têm um salário mínimo cujo valor é determinado por certos indicadores estabelecidos pelo Estado ou pelo governo. O que se procura gerar com o salário mínimo é uma renda que permita às pessoas atenderem às contingências mínimas. México e Colômbia têm um sistema de pensão parecido ao chileno. No México e na Colômbia, a aposentadoria mínima que uma pessoa conquista é igual a um salário mínimo. No Chile, a metade das pensões das mulheres é 1/10 do salário mínimo. Isso eu acho que é o reflexo do nível de precariedade, de pobreza, que chegamos num país que se glorifica no contexto internacional como sendo o país mais exitoso na América Latina. E o que há no Chile? Já há um ano existe uma revolta popular intensa, que ninguém esperava. E por isso a imprensa mundial, a Europa estão assombrados.
E como todos dizem, como o Chile não tinha o melhor modelo, não era um modelo falso construído sobre a mais absoluta desigualdade social. E por isso o Chile foi um país que cumpriu a receita, continuou com as privatizações a partir do consenso de Washington. Mas, além disso, foi o país que durante os anos 90 assinou o maior número de tratados de livre comércio, permitindo a livre movimentação de capital na região. O Chile garantiu investimento estrangeiro, claro, mas ao preço de ter como base as pessoas desprovidas de direitos. Décimo do salário mínimo para a mulher, para a aposentadoria, realmente é uma situação bastante calamitosa, né? Eu queria que você comentasse a respeito e esse processo todo, né, de que passou o Chile, essas privatizações que começam também aqui no Brasil, no governo Bolsonaro. Já começaram antes, mas enfim, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, mas no governo Bolsonaro está se acentuando. Bom, a respeito da previdência e das aposentadorias, né, é bom lembrar que o Chile é um dos países do mundo que tem um dos maiores índices de suicídios de idosos, exatamente porque as aposentadorias não conseguem cobrir as necessidades básicas dos chilenos, né? Então, esse é um dado estarrecedor. Ou seja, era o sistema que, inclusive, Paulo Guedes queria aplicar aqui no Brasil, né? E Paulo Guedes, sucessivamente, dizia que o modelo chileno era uma estrela-guia para o Brasil. Mas tudo isso vai mostrando a falência do Estado, né? O Estado neoliberal é aquele que prevê a redução da participação do Estado em áreas extremamente importantes para a difusão da qualidade de vida, da moradia, educação, saúde. Então, à medida que um Estado começa a sucatear seus bens para vendê-los, privatizá-los, isso é um indício de que é um Estado pouco preocupado com as políticas de bem-estar social, com a manutenção da qualidade de vida da sua população. E o Brasil tem seguido essa marcha, principalmente desde a queda de Dilma, quando o Temer, assumindo a presidência após um golpe, reafirma a necessidade das privatizações, e agora o Bolsonaro e Paulo Guedes, que aparentemente aparecerão depois das eleições municipais com um pacote de privatizações, a começar pelos Correios, mas que pode envolver também ações de bancos públicos, né, estendendo aquilo que Fernando Henrique Cardoso já havia feito, e também fatias de empresas importantes como a própria Petrobras. Então, é algo que a gente precisa abrir os olhos, porque se as privatizações, no primeiro momento, trazem algumas gorjetas, algumas migalhas aos cofres de um país, a longo prazo, este país perde condições de produzir riqueza e distribuir riqueza para a população. E o maior exemplo é o Chile, que há 30 anos intensificou um processo de privatização e hoje colhe os frutos disso. São frutos negativos, frutos de uma população absolutamente empobrecida e que hoje reivindica uma nova Constituição para que ela possa gozar de direitos sociais. A Assembleia Constituinte Soberana será formada em abril do próximo ano. Como garantir, né, que pessoas comprometidas com os interesses da maioria sejam eleitos, Messina? Bueno, isso é o que está em disputa hoje em dia. Bom, isso é o que está em disputa hoje em dia. Porque, na realidade, a cidadania não somente manifestou uma rotunda e ampla votação por uma nova Constituição, mas havia uma segunda pergunta: se se queria uma comissão mista, metade congressistas e metade eleitos, ou uma comissão constitucional que teriam que ser todos eleitos. Ganhou a segunda opção, 155 delegados têm que ser eleitos. Isso é consequência do descrédito em que se encontra o Congresso. Está totalmente desacreditado. Os partidos políticos têm aprovação de 2% dos cidadãos, ou seja, 2% gozam da simpatia dos cidadãos.
Agora é complexo, são 155 delegados que devem ser eleitos. E o problema, puseram uma armadilha que eleger sob a atual lei eleitoral. A lei eleitoral favorece principalmente os partidos tradicionais e gera maior dificuldade a candidatos que são de movimentos sociais. Isso é que está em disputa. E estamos trabalhando com movimentos sociais a fim de poder configurar uma lista de candidato que permita disputar e eleger delegados constituintes para que sejam representantes genuínos do nosso povo. Exato. O Nicoli, ele está falando a respeito da baixa popularidade, né, dos políticos e a importância de ter representantes, né, dos movimentos sociais exatamente nessa Assembleia. Ele está falando das dificuldades. Como é que você vê esse baixo índice, não é, de popularidade no Chile, né, em relação enfim, a toda a política que foi desenvolvida, teve a concertação? Está esfacelada a política chilena, na sua opinião? Não só a chilena, né, mas globalmente sim, né, a ascensão da internet produziu, de fato, né, a derrocada, a perda, né, de legitimidade, de representatividade de partidos e dos próprios candidatos. Mas no Chile a situação parece ser muito mais severa, exatamente porque esses partidos não conseguiram cumprir a sua função social, que é exatamente proteger a sociedade, fornecer benefícios e qualidade de vida. Então, isso conduz o Chile a ter um dos maiores índices da América Latina, né, de rejeição aos partidos, aos parlamentares, ao próprio presidente, literalmente ilustrando o esgotamento desse sistema neoliberal. Agora, eu não sei como exatamente está no Chile, né, mas eu acredito que, assim como no Brasil, deverá haver muita influência de youtubers, de pessoas manipulando redes sociais, o que poderia levar o Chile, né, a um processo mais conservador de reforma. Daí a importância dos movimentos sociais se articularem, usarem redes sociais, convencer a população através de contra-informações, informações alternativas, para, de uma maneira pedagógica, demonstrar que, de fato, essa Constituição é um marco muito importante na história do Chile, se não o mais importante, porque, como o Messina acaba de dizer, vai ser a primeira vez que, de fato, uma Constituição poderá ser elaborada de uma maneira popular, e não através das oligarquias que sempre governaram o Chile. A importância da juventude em las movilizações. Nosotros acá em Brasil tuvimos uma movilização em junho de 2013. No Brasil tivemos uma manifestação de jovens em junho de 2013, mas é muito diferente. O Nicoli vai fazer esse paralelo. Mulheres também. Jovens no Chile que lutaram contra o aumento de 30 pesos do metrô e aqui no Brasil contra 20 centavos de aumento de ônibus. Queria que você falasse a respeito da importância dos jovens e também das mulheres. Vamos falar em português aqui. Eu estou pedindo para ele falar sobre os jovens, as mulheres que saíram para as ruas e os jovens que lutaram, né? Lembrando que lutaram por 30 pesos, né? Do aumento de 30 pesos, contra o aumento de 30 pesos no metrô e aqui no Brasil, contra os 20 centavos do ônibus, né, do preço do ônibus. Eu queria que ele falasse da importância dessa participação da juventude e também das mulheres. Messina. Sí, bueno, el estallido, la revuelta del 18 de octubre pasado, su momento... O estouro, a revolta de 18 de outubro do ano passado, teve seu momento máximo que provocou a ruptura com os estudantes secundaristas contra o aumento das passagens do metrô. Começaram a pular as catracas e protestar contra o aumento da tarifa. E há uma explosão gigantesca de mobilizações que culminaram com o fechamento das estações do metrô. Todas as linhas. Em geral, se diz que o dia 18 de outubro produziu um estouro geral e o povo saiu de forma conjunta e muito intensa para protestar em repúdio ao modelo que impera há 30 anos.
Há que reconhecer que a juventude chilena teve um papel fundamental, especialmente secundaristas, no enfrentamento ao modelo que não oferece nenhuma alternativa, que aumenta a desigualdade social. Portanto, os jovens nesse país têm muito pouco futuro. Além disso, têm que enfrentar uma vida cada vez mais miserável, ao ver que seus avós, com aposentadorias que francamente são uma vergonha. E foi o que motivou o movimento estudantil a seguir em frente. E também é preciso dizer que os movimentos feministas, as mulheres no Chile, tiveram um papel quase que de vanguarda em nível mundial. Nos últimos 2 anos fizeram mobilizações gigantescas em 2018, 2019 e 2020, antes do confinamento. As mulheres fizeram um protesto gigante. Também nasce a proposta, a tese contra o patriarcado, e também no mundo árabe, no mundo asiático. Foi a expressão de um povo em todas as faixas etárias, jovens, adultos, velhos, homens, mulheres, povos originários. Tremenda batalha do povo mapuche se expressava contra o regime político e suas instituições. Isso é o que está em crise no Chile. E o Chile foi o único país da região que perdurou por 30 anos com o modelo praticamente intacto da ditadura, isso que se sabotou nesse domingo. Nicole, vamos fazer esse paralelo. Não dá nem para comparar, né, esses jovens, né, esse movimento que aconteceu lá e o movimento que aconteceu aqui em junho de 2013, que foi aí, enfim, que acabou desencadeando no impeachment da presidenta Dilma Rousseff, né, capitaneada aí pela direita, né? No Brasil ocorreu o extremo oposto do que aconteceu no Chile, né? No Chile houve aumento das passagens, a população sai às ruas, várias bandeiras progressistas de lutas sociais começam a ganhar força, culminando no que agora será uma nova Constituição. No Brasil foi o movimento inverso, aumentou-se o preço da passagem, movimentos conservadores e reacionários começaram a dominar as ruas, passaram a perna literalmente no próprio movimento Catraca Livre, e as pautas conservadoras vieram à tona, principalmente contra os direitos sociais, reclamando de excessos que pouco existem, mas dizendo que haviam supostos excessos do Estado em termos de distribuição de riquezas, de benefícios, bolsas, cotas. Então vejam que no Brasil o movimento foi exatamente o inverso, culminando num golpe e não numa nova Constituição, culminando na ascensão da extrema-direita na figura de Bolsonaro. E no Chile, aparentemente, o caminho será outro, mais progressista, em nome de conquistas sociais que os chilenos perderam, pelo menos desde a época do Allende, quando foi deposto. Como é que está essa questão também das pessoas que se feriram, que perderam a visão, enfim, que estão presas? Como é que está nesse momento a situação, Messina? A situação dos prisioneiros políticos que participaram dos protestos é gravíssima. São mais de 2.000 pessoas que estão presas. Muitas foram vítimas de práticas inaceitáveis. Houve tortura, repressão brutal. Muita gente perdeu a vista, ficaram totalmente cegas. Isso é gravíssimo, porque mostra que estamos em um regime totalmente desumano, totalitário, que não tem nenhum constrangimento em transgredir os direitos humanos de muita gente em nosso país. Isso vai significar que esse governo de Sebastián Piñera, posteriormente, vai ter que ser julgado por crime contra a humanidade. Bom, Nicole, essa violência que deixou aí esse resultado de várias centenas de pessoas cegas, né? Enfim, queria que você comentasse também esse triste quadro e se cabe aí, no caso, enfim, como o próprio Messina falou,
um julgamento, né, de Pinheira e também indenização. Isso se debateu muito no Chile ano passado, né? Se o Pinheira havia cometido crimes contra a humanidade. Tentaram levar processos contra o Pinheira no Senado, mas um acordo interno no Senado fez com que ele não fosse condenado, mas sim o chefe, né, das forças repressoras, no caso, o ministro da Segurança, alguma coisa do tipo, né? Então, obviamente que isso é declaradamente, né, um atentado contra a humanidade, pessoas torturadas, pessoas que desapareceram, que perderam os olhos, muitos incêndios provocados pela própria polícia, saques, e a população hoje armada com celulares gravou tudo isso, né? E é um cenário que muito lembra o que aconteceu às vésperas do golpe de 73 ali no Chile, mas na época não existiam esses meios de comunicação alternativos, né? Então o que predominava era a visão oficial, tanto do governo quanto da imprensa aliada ao governo, e a ideia de que os manifestantes na época eram sim delinquentes. Hoje, o ano passado, esse tipo de discurso literalmente não colou, né? Não deu certo, porque, como eu disse, uma população armada, gravando as arbitrariedades da polícia, do exército, tirando a esmo muitas vezes na população, tudo isso aprofundou o nível de rejeição da população frente ao governo. Então, o desfecho é isso, né? Essa vitória arrasadora a favor da nova Constituição é resultado de um governo que, primeiro, adotou atitudes econômicas equivocadas, neoliberais, e não soube lidar com as manifestações e acabou reprimindo-as violentamente. Perfeito. Bom, eu quero agradecer aqui ao Luiz Messina pela entrevista, secretário-geral da Confederação de Sindicatos Bancários e do Sistema Financeiro do Chile, porta-voz nacional da coordenação do No Más AFP, Não Mais AFP, administradora de fundos de pensão. Muitas graças, Messina. Muchas gracias Mariluz y Paulo. Bueno, un abrazo grande y también mucho éxito en la lucha contra Bolsonaro, contra el régimen de ultraderecha. Así que un abrazo muy grande. Graças. E agradecemos também o Paulo Nicoli Ramírez, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, ele que é filho de chilenos, e a gente agradece demais aqui você, Nicoli, por essa conversa, por essa análise junto com Messina. Eu que agradeço o convite, muito importante, particularmente para mim, falar desse tema, e muitas graças. Muitas graças a todos. Tchau, tchau. Está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.